Com força, meu braço é, eu acho que eu meter eu que Não, já não, mas você que é o prato direito. Então, gente, ele vai falar sobre a reforma trabalhista, vai pontuar os pontos do governo, né, soltou contra nós trabalhadores. Depois que ele falar, aí vai ficar aberta as perguntas. Às vezes uma pergunta vai ser a mesma da outra, então, para não ficar todo mundo perguntando ao mesmo tempo, as pessoas levantam a mão, tá? A Isabel contou o nome das pessoas e aí então fica aberta a discussão. Doutor Renato, pode ficar à vontade, toda a sua cadeira. Bom dia a todos. Vocês já têm ouvido falar há mais tempo, pelo rádio, televisão, jornal, sobre as ditas reformas, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma disso e mais aquilo. Eu digo sempre, né, que quando se fala em reforma, a gente pensa, vem à cabeça da gente que é uma coisa para melhorar, né? Você não reforma a sua casa para ficar pior do que estava. Mas essa reforma a trabalhista, que é a Lei 13.467, que alterou inúmeros artigos da CLT, e a CLT não é, como diz a Rede Globo, de 1943, ela já foi sendo atualizada, todo ano havia mudança nos artigos da CLT, mas vem o governo agora, edita essa lei, dizendo que é uma reforma trabalhista para aumentar emprego, para isso, mas aquilo, e é justamente o contrário. É para prejudicar quem trabalha e concentrar mais a renda ainda de quem emprega. E nós estamos numa situação dos trabalhadores brasileiros, se não reagirmos a tempo e de modo, daqui para frente, nós teremos um futuro muito precário nas relações de trabalho no Brasil. Ou seja, haverá mais ainda um empobrecimento da classe trabalhadora e um enriquecimento da classe patronal. Tá? Haverá ainda mais concentração de renda, onde a maioria tem pouco, e uma pequeníssima minoria, essa reforma vai ainda mais concentrar, terá seus lucros ainda mais pomposos. Então, essa papo de que reforma trabalhista é para aumentar emprego, que a reforma previdenciária é porque o governo não aguenta pagar, essas conversas todas que a gente ouve na grande mídia, todo dia no Jornal Nacional, todo dia na imprensa, falando é justamente o contrário. Um dos principais pontos que essa lei mudou, essa lei começou a viger em 11 de novembro agora, a vigência dela inicia em 11 de novembro. Ela muda a questão da jornada de trabalho, a forma de pagar horas extras, a forma de pagar feriado, a questão da jornada de 12 por 36, o deslocamento. Então, uma série de mudanças que a gente vai passar aqui as principais para vocês terem uma noção, uma ideia de quanto piorou, né, quanto fragilizou a relação do empregado com o patrão. Por exemplo, até antes da reforma, todo o tempo que o empregado estivesse no local do trabalho, para troca de uniforme, para café, para receber instruções, para receber EPI, era considerado tempo à disposição do empregador. Agora não, tá? Além daqueles 5 minutos antes e 5 minutos depois, que a lei já previa que não era considerado hora extra, agora todo o tempo que o empregado estiver no local de trabalho, ou em vias públicas, ou em qualquer outro lugar em deslocamento, nada disso mais é considerado tempo à disposição para efeito de jornada de trabalho. Limitou-se a possibilidade dos tribunais, dos juízes, por exemplo, interpretar a lei em benefício do trabalhador. Nós temos diversas súmulas é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que interpretava a lei favoravelmente ao trabalhador. Agora não.
O juiz, o desembargador, o ministro do TST tem que aplicar a lei da forma como ela está. Ou seja, favoravelmente ao empregador e não mais favoravelmente ao empregado. Foi criado, para vocês terem uma ideia, a figura do banco de horas de forma individual. O que é banco de horas? Uma palavra que vocês têm ouvido muito também falar nos últimos anos. É a compensação da jornada. Você trabalha mais horas em um dia, se não fosse o banco de horas, você receberia horas extras. Agora, com o banco de horas, que pode ser feito diretamente patrão e empregado, você compensa essas horas extras em outro dia. Isso pode ser por um prazo de 6 meses e, como eu disse, assinado diretamente entre patrão e empregado. Não precisa mais da figura do sindicato. O Sintap, por exemplo, foi um sindicato que, ao longo de toda essa existência, se recusa e se recusou no passado a assinar o chamado banco de horas, porque ele é extremamente prejudicial ao empregado. A hora que o patrão precisa dele, faz com que ele trabalhe horas extras, deixa de pagar, e aí um dia que às vezes até o empregado não precisa folgar, ou é uma segunda-feira, ou um dia que intermeio a feriado, um dia ponte, agora você compensa, né, aquelas horas extras que você trabalhou, aquele feriado que você trabalhou, à base de 1 por 1, ou seja, não recebe nada por isso. A gente pede para vocês que, se houver alguma intenção do hospital ou da Fundep, no sentido de pegar essa autorização de vocês para que compense individualmente a jornada, né, que faça banco de horas individual, não assinem e procure o sindicato. A questão também da jornada de 12 por 36, que aplica para vocês, obviamente nós temos o acordo coletivo que tem vigência até 31 de maio do ano que vem. Então, enquanto o acordo estiver em vigência, eles não podem mudar. Mas nos novos contratos, por exemplo, o empregador na jornada de 12 por 36 já pode deixar de pagar o feriado em dobro. Tá? Então, se contrata um empregado no hospital, por exemplo, vai acontecer muito em hospitais particulares, se contrata uma jornada de 12 por 36 para receber o salário seco. Tá? Nesse salário seco já estaria incluído o adicional noturno da prorrogação, os feriados trabalhados. Tá? Isso por meio de acordo direto com o empregado. Não quer? Se você não quer, então não é admitido. Pra vocês terem uma ideia, né? Nessa jornada de 12 por 36, ou até na outra, na administrativa também, de 8 horas, poderá haver a redução do intervalo de 1 hora. Até agora, a Justiça não permitia a redução do intervalo para menos de 1 hora. Agora você pode reduzir o intervalo e receber o que falta para completar o intervalo de 1 hora. Por exemplo, se você tiver um intervalo de apenas 45 minutos, você vai receber 15 minutos extras e assim sucessivamente. Até então, até antes da lei, se você não tivesse o intervalo completinho de 1 hora, você ganhava 1 hora extra certinho na Justiça. Essa também mudou esse ponto extremamente prejudicial para o trabalhador. Então era muito comum, os vigilantes já sabiam disso, né? Eu não tenho intervalo, eu tinha só intervalo de 30 minutos, eu comia, alimentava na própria guarita, eu não tinha, aí já sabia que entrando na Justiça ia receber mais 1 hora extra. Agora, se ele tiver 15 minutos, ele recebe 45 minutos, se ele tiver meia hora, ele recebe só meia hora, então não tem mais essa penalidade para o empregador de ter que pagar 1 hora extra, se não concedesse integralmente o intervalo. Foi criada também uma figura da indenização por dano moral invertida, ou seja, se o empregado falar qualquer coisinha do empregador, do patrão, ainda que seja da pessoa jurídica, ele poderá ser acionado na Justiça e ter que pagar uma indenização
para a Fundep, ou para o Risoleta, ou para o empregador que seja. Até então, até a edição da lei, não havia nas ações de indenização por dano moral, por racismo, por homofobia, por qualquer outro tipo de, ou por qualquer tipo de tratamento exagerado ou bullying, aí vocês usam qualquer, entre patrão e empregado, a lei não fixava valores, agora ela já passou a fixar valores da indenização, sendo que ao julgar o pedido, o juiz já vai ver se ela é leve, se ela é média, se é grave ou se é gravíssima. E aí veio fixando os valores, sendo que a indenização leve seria de até 15 mil reais. Tá? Obviamente que todos os juízes não vão fixar que tudo é leve para eles, né, porque não sentem na própria pele, e não vão fixar 15 mil numa discriminação no local de trabalho, mas vai ser até 15 mil. Recentemente, até antes de ontem, eu fiz uma audiência onde o trabalhador da SLU tinha uma indenização de dano moral para receber de 50 mil, né, que deu 71 mil corrigido. Agora, se fosse de acordo com a nova lei, seria de apenas 15 mil reais. Limitou-se também a questão da equiparação salarial. Antes, se você trabalhasse no mesmo local, fazendo a mesma coisa que o colega, o seu colega só poderia ganhar mais se ele tivesse mais de 2 anos na função. Na função, não é no cargo, no nome do cargo. Agora você tem que trabalhar no mesmo local, ter menos de 2 anos na função, e o seu colega não pode estar mais de 4 anos na empresa. Porque às vezes a pessoa entra com um cargo mais baixo, vai subindo, né? Até chegar, por exemplo, como assistente de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, virar técnico de enfermagem e depois virar enfermeiro. Isso demora, vamos supor, 10 anos. Então, se um novo enfermeiro for admitido na mesma condição, no mesmo local para fazer o mesmo que aquele colega, não vai dar equiparação, porque aquele colega está mais, apesar de ter 2 anos só na função de enfermeiro, ele tem mais de 4 anos de casa, então não dá equiparação. Então, às vezes, no mesmo local, fazendo a mesma coisinha, às vezes até melhor, né? O salário poderá ser diferente. Foi criada, para vocês terem uma ideia, a figura do autônomo. A Fundep, já no Hospital das Clínicas, não sei se aqui ela usa, e contratava muitos médicos de forma autônoma. RPA. Não pagava direito trabalhista, não pagava nada, não tinha férias, 13º, fundo de garantia. Só que ela foi, por meio de uma ação do Ministério Público do Trabalho, obrigada a acabar com esse tipo de contratação. Agora, na nova lei, ela já pode passar a contratar empregados como se fossem autônomos. Permitiu-se também a nova lei a terceirização de forma ampla. O que é isso? Até agora, antes da lei, só podia terceirizar serviço de limpeza, de portaria e de vigilância. Toda atividade relacionada, no caso do hospital, por exemplo, a atividade fim do hospital, ou seja, saúde, não poderia terceirizar. Agora já é permitida a terceirização de forma ampla. Poderia, por exemplo, aqui nesse auditório ter 50 pessoas, 10 de uma empresa, 10 de outra, 10 de outra e 10 de outra, ganhando salários totalmente diferentes, trabalhando no mesmo local e ganhando salário diferenciado. Vocês têm uma ideia que bagunça que poderá acontecer, né, se os empregadores começarem a terceirizar tudo, né, conforme permite a lei. A questão do uniforme, aqui não, vocês usam uniforme, mas é higienizado aqui e tudo mais, e não tem propaganda. Mas agora, uniforme é o empregado que tem que higienizá-lo, tá? Sem ganhar nada por isso. Se o empregador quiser fazer propaganda de qualquer outra coisa, de um remédio, da Bayer, dos genéricos aí, de todos eles, no uniforme do empregado, se fizesse no passado, teria que pagar uma indenização pelo uso da imagem. Agora não precisa mais.
Então pode escrever no uniforme de vocês, compro ouro, vendo chip da Oi, tudo aí que não precisa, se é Bayer é bom, qualquer tipo de propaganda no uniforme, que essas grandes empresas não precisam pagar nada por essa propaganda gratuita feita pelo empregado. Está vendo que é só para proteger o lado. Essas questões todas vieram até porque muitos empregados acionavam na justiça. Aquelas meninas que trabalham no supermercado, vocês sempre veem, né, fazendo propaganda, até distribuindo degustação, da Que Bom, da Nestlé, do Diaba 4, com uniforme, tudo bonitinho, né, com as propagandas. Elas entravam na justiça e ganhavam indenização por isso, porque vendiam o produto, faziam uma propaganda danada e não recebia nada. Agora não. Agora esse tipo de propaganda indireta do empregado, usando o próprio uniforme que ele tem que lavar, não precisa mais o objeto, o dono da propaganda remunerar o empregado. Antes, para vocês terem uma ideia, antes da lei, quando eu falo antes de 11 de novembro, o empregador não poderia demitir em massa. Vou demitir, todo mundo resolveu, de uma só vez, eu vou contratar outra empresa. Aí essa demissão em massa teria que ser negociada com o sindicato, teria que, além das verbas rescisórias normais, ter uma forma de compensação. Geralmente a forma de compensação era manutenção os sindicatos conseguiam muito isso, às vezes 2 salários a mais de indenização, manutenção do plano de saúde por 6 meses, uma cesta básica, havia diversas compensações por essa demissão em massa. Agora não, agora a demissão em massa é considerada demissão sem justa causa, não precisa nem dar tchauzinho para o sindicato. Tá? As homologações das rescisões, antes da lei, empregado acima de 1 ano, tinha que homologar no sindicato, uma pessoa técnica para verificar se estava tudo correto no pagamento da rescisão. Agora já pode ser feito diretamente no escritório da empresa. Imagina, chega um empregado, não é o caso de vocês, mas chega um empregado da construção civil, semi-analfabeto, com diversas horas extras, né, no cartão de ponto, mostra a rescisão dele, ele não sabe nem o que é aquilo, né? Ele não vai conseguir olhar lá se a média das horas extras está na rescisão, se o aviso prévio proporcional, agora nós temos a figura do aviso prévio proporcional, né? Que aumenta até para 3 meses, se a pessoa tiver acima de 20 anos de idade, a indenização do aviso, 13º proporcional, férias proporcionais, 40% do fundo. Aí como é que a pessoa vai no escritório da empresa conferir tudo isso? Então, vai acontecer de muitos empregados assinarem o termo de rescisão, darem quitação e sendo que está recebendo muito menos daquilo que o empregador lhe deve. Até a edição da lei, só havia 3 formas de se demitir o empregado, que era o pedido de demissão, a demissão por justa causa e a demissão sem justa causa. Na demissão sem justa causa, vocês sabem muito bem, o empregado recebe o aviso prévio indenizado, proporcional, né, que agora ele não é só de 30 dias, a cada ano trabalhado aumenta 3 dias, até o limite de 90 dias, e os 40% do fundo de garantia, a liberação do fundo de garantia mais 40%. Agora criou-se a figura do acordo para pôr fim ao contrato de trabalho. Obviamente que o empregador que quer demitir o empregado, que já ia demiti-lo sem justa causa, vai buscar o empregado, vamos fazer um acordo, senão vai demitir por justa causa, senão não vou fazer o acerto. Aí nesse acordo, se o empregado aceitar, ele vai receber só o aviso prévio pela metade e a indenização de 40% também pela metade. Tá? Então tomem cuidado, seus colegas, não só vocês, os seus filhos, seus parentes, se estiverem trabalhando, o empregador propuser esse tipo de situação para pôr fim ao contrato de trabalho,
ele estará recebendo somente a metade da indenização de 40% do fundo, tá? E a metade do aviso prévio. Outra coisa que alterou, que é muito grave, é o seguinte: o acordo coletivo quase sempre é negociado anualmente e tem vigência de 1 ano. Nós tivemos lá agora, vocês lembram muito bem, aquele dissídio da greve. Depois, no dia do julgamento do dissídio, nós tivemos aquela proposta do hospital para matar o dissídio, fazer um acordo no dissídio e assinar o acordo para mais 1 ano. Até então, até a edição da lei, o acordo assinado, mesmo que expirasse o prazo de vigência dele, ou seja, mesmo que chegasse em 31 de maio de 2018 e ele não fosse renovado, ele continuaria a vigência. Então, aqueles benefícios que tem no acordo, como feriado trabalhado em dobro, a prorrogação do adicional noturno após as 5 da manhã, o auxílio creche, o creche, o plano de saúde, poderá o empregador suprimir se não houver a renovação do acordo. Então, se nós não estivermos unidos no ano que vem para negociarmos na database, corre-se o risco de, além de não ter reajuste nenhum, porque a lei não obriga o patrão a dar reajuste, porque muitos empregados ainda acham que na database é obrigatório o reajuste, não há lei obrigando, só tem reajuste salarial pequeno ou não se houver negociação com o sindicato, se houver o acordo coletivo de trabalho. Então, corre-se o risco de chegar agora nos fins dos acordos coletivos assinados, o patrão simplesmente cortar tudo e ainda não dar o reajuste para jogar, para negociar muito mais baixo, às vezes um novo acordo no desespero do empregado. Muitos comemoraram, e foi motivo também de muito alarde nos meios de comunicação, que é o fim da contribuição sindical, do chamado imposto sindical, que é aquele dia de serviço de março, descontado em folha, que o patrão recolhe para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal distribui para os sindicatos, para as federações, confederações e para o Ministério do Trabalho. Tem uma tabelinha de participação naquele dia de serviço do trabalhador. Os sindicatos recebiam até então 60% daquele dia de trabalho de vocês. Agora não tem mais. Então, em março do ano que vem, não vai ter mais esse desconto. Tá? Todos os empregados vão verificar lá que não tem mais esse desconto. Por outro lado, também não haverá mais a possibilidade de permanência dos sindicatos. Essa lei foi justamente para quebrar a coluna dos sindicatos, para os sindicatos não negociarem novos acordos coletivos, porque os sindicatos, se eles viviam ou se vivem única e exclusivamente desse percentual recolhido, descontado dos empregados, muitos sindicatos vão fechar. E na database não vai ter sindicato para negociar, para fazer greve, para entrar com dissídio, para homologar a rescisão e assim sucessivamente. Então, os sindicatos sérios, que realmente comprometidos em permanecer com a representação, estão buscando outras fontes de custeio, que é filiação em massa, todos os empregados, colocar para vocês a necessidade agora de vocês fortalecer os seus sindicatos, criarem novos sindicatos, se for preciso, tirar a diretoria se não estiver funcionando bem, né? Colocar gente de vocês na diretoria também poderá acontecer, de forma que fortaleça o sindicato para a gente continuar enfrentando toda essa reforma que é para tirar direito do empregado. E essa reforma também diz o seguinte, que o que for acordado com o sindicato, ele prevalece sobre a lei. Então o governo dá com a mão, tira com a outra, né? Fala assim, ó, se vocês conseguirem negociar com o sindicato, a lei que está aqui para atrapalhar o direito do trabalhador não tem vigência. Mas, por outro lado, eu tiro a receita do sindicato para que não tenha sindicato. Tá? Enfraquece o sindicato. Então, a saída é fortalecer o sindicato, montar sindicatos fortes, para que
deite o patrão na hora da negociação para aquilo que estiver no acordo coletivo prevaleça sobre essa desgracença toda da nova lei. Por exemplo, o que tiver na convenção coletiva ou no acordo coletivo, o empregado, né, o patrão poderá discutir. Esse afronta a lei. Esse não pode ser aplicado porque está fora da lei. Não, agora o que estiver no acordo, mesmo que vai de encontro à lei, que vai contrário à legislação trabalhista, vai ser aplicado. Então nós temos que ter cuidado para, quando formos assinar um acordo coletivo, jamais reduzirmos aqueles direitos que já estão na Constituição e prever novos direitos de forma a assegurar aqueles que vocês já têm. O que mais? Possibilitou o fracionamento de férias até 3 vezes, para vocês terem uma ideia. Sendo que um período não pode ser inferior a 15 e nem o outro a 5. Vocês falam assim, que beleza, agora eu posso tirar minhas férias 3 vezes. Eu vou pegar um final de semana ou um feriado e vou aumentar o meu número de dias de férias. Não é, pelos estudos que se fizeram, a longas datas, para a saúde do trabalhador isso é péssimo. Ficou constatado que se o empregado não tirar 30 dias de férias por ano, ele não recupera as energias e ele mantém-se ligado no emprego, né? Para vocês será uma tragédia maior ainda, né? Porque muitos trabalham em 2 empregos e às vezes não conseguem tirar as férias coincidentes. Vocês imaginam, né? Tirando 5 dias de férias num, 15 no outro, 5 no outro, e vai virar um samba do crioulo doido que não vai resolver problema de ninguém. Obviamente que isso é opcional, o empregado deve aceitar. Obviamente que os maus patrões vão exigir que tire assim, né? Porque para o patrão é bom o fracionamento de férias. Porque se o empregado fraciona, durante 5 dias ou durante 15 dias, dá para fazer um buraco do outro, substituir, não é tão urgente, não precisa contratar outro, sendo que numa férias de 30 dias, geralmente tem que contratar um outro empregado para cobrir ou fazer um remanejamento mais sério para poder cumprir a brecha. Limitou-se, eu quero, voltando aqui à questão da jornada de trabalho, da 12 por 36, que no setor de saúde poderá ser feito esse acordo da jornada de 12 por 36 de forma individual, né? Ou seja, o patrão, o dono do hospital pode fazer acordo diretamente com o empregado do hospital, numa jornada de 12 por 36, não dando intervalo, pagando intervalo, e naquele salário está tudo embutido, o adicional noturno, feriado trabalhado, ou seja, contrata-se por R$2.000, não recebe horas extras, não recebe o intervalo, não recebe o adicional noturno prorrogado e nem recebe o feriado trabalhado em dobro. Salvo, como eu disse, se houver um acordo coletivo com o sindicato proibindo esse tipo de acordo direto. Limitou-se demais o acesso do trabalhador à justiça. Tá? É comum, né, o empregado falar, eu vou levar o patrão no pau, eu entro na justiça depois. Limitou-se totalmente a possibilidade do trabalhador entrar na justiça, porque até então, quando o advogado entrava na justiça, ele não precisava colocar o valor de cada pedido. Se o advogado pedisse lá para vocês, adicional de salubridade, acumulado com adicional de periculosidade, mais horas extras, mais diferença de acerto, ele só fazia esse tipo de pedido e poderia dar um valor na causa lá de 20 mil, 15 mil, que o juiz, às vezes num processo que dava 200 mil, o valor que dava a causa não precisava ter correspondência com os pedidos. Agora tem que colocar em cada pedido o valor. E se você não ganhar aquele pedido, você tem que pagar sobre aquele pedido os honorários do advogado do patrão, que é até 15%. Imagine, se você entra na justiça com 2 pedidos, horas extras e adicional de salubridade.
dá o valor de 5 mil para cada um. Aí perde um, você vai ter que pagar o seu advogado, se não for do sindicato, obviamente, às vezes 20, 30% sobre 5 mil, mais 15% sobre 5 mil, que é o que você vai ter que pagar para o advogado do patrão. Então, uma causa de 10 mil vai virar 3, 4.500, vai virar 5.500. Menos. Uma causa de 10 mil vai virar R$500, porque vai descontar os honorários do seu advogado, que eles sempre cobram sobre o valor total, e mais os honorários do advogado do patrão. Isso é para desmotivar e acabar também, né, com a justiça do trabalho e com a possibilidade do trabalhador entrar na justiça. Diversas entidades, inclusive as entidades filantrópicas, elas tiveram benefícios no processo. Por exemplo, quando uma entidade filantrópica perdia o processo, se ela quisesse recorrer, ela teria que depositar hoje, atualmente, o valor de quase 8 mil quebrados. Se ela quisesse recorrer para o TST, teria que depositar 14 mil uns quebrados. Essas entidades, a partir da lei, poderão recorrer depositando só a metade disso. Tá? Então, nos hospitais, nas santas casas, na área da saúde pública principalmente, ou do SUS, muitos empregadores, a Santa Casa vai nadar de braçada, né, porque os erros e fezerem em respeito a direito, vai manter o processo, pagando-se só a metade do depósito recursal que ele faz. E quando perde o processo, liquida e fala assim, ó, a causa do trabalhador deu 200 mil. Para o patrão discutir esse valor, ele tinha que depositar os 200 mil na justiça. Se ele for entidade filantrópica ou filantrópica, ele não precisa depositar, ele pode ficar enrolando o processo, discutindo o cálculo, inventando que o cálculo está errado, sem fazer o depósito. Tá? Então, é outro fato que vai beneficiar simplesmente o patrão e não o empregado. Os processos hoje, por exemplo, de execução trabalhista, o próprio juiz que dá andamento nele. A partir de agora, da lei, se o advogado não ficar em cima, requerendo penhora, apresentando bens a penhora, indo lá todo dia no processo para requerer andamento, o processo fica parado e ao final de 2 anos ele extingue, o patrão não deve mais nada para ninguém. É a chamada prescrição aplicada mesmo quando o processo está correndo. Vocês sabem que a prescrição é a perda do direito de ação, né? Se o empregado não reclamar ao final de 2 anos depois que sai do emprego, ele não pode reclamar mais. Se ele reclamou, mas não deu andamento no processo, lá, ou às vezes o advogado não deu andamento, ou às vezes a própria